Fala, nação rubro-negra, com muita satisfação que a Flá TV recebe o gerente de saúde e alto rendimento, Dr. Márcio Tanuri, preparador físico Danilo Augusto e o coordenador da fisioterapia, Márcio Puglia, para um especial sobre o Departamento de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo. Então, primeiramente, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse especial sobre o Departamento de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo. E eu queria fazer a primeira pergunta mais voltada a o que cada um de vocês fazem aqui no Flamengo. Como é que funciona cada departamento de vocês, começando pelo doutor. Meu cargo hoje é de gerente de saúde e alto rendimento. Então, uma das minhas funções, além de ser chefe do departamento médico, é gerenciar exatamente todas as áreas. Eu acho que o grande desafio, é que a gente tem um trabalho não multidisciplinar, mas transdisciplinar. O que isso significa? Onde todas as áreas trabalham de maneira conjunta. A gente não tem um limite muito bem estabelecido onde vai uma área e outra. Todas elas trabalham de maneira conjunta. Então, um dos grandes desafios, além de ser o coordenador do departamento médico, onde a gente vê as questões de saúde do atleta, de tratamento das lesões, um trabalho de prevenção junto com a fisioterapia, preparação física, um dos grandes desafios nossos é pegar todas as áreas e transformar isso numa linguagem única, comum, onde todos consigam estar falando a mesma língua e, consequentemente, a gente consiga entregar o melhor possível para o treinador e para o clube. E essa é a integração que acaba acontecendo entre todos esses departamentos, que é muito importante, doutor? Não tem a menor dúvida, como eu falei, quando você tem limites muito bem estabelecidos, eu particularmente penso que a coisa não flui da maneira como deva ser. Porque quando eu falo, por exemplo, de uma preparação física, a gente sabe que isso é responsabilidade do preparador, do Danilo, ele só vai conseguir extrair o que tem de melhor nesse atleta se ele estiver com a saúde em dia, por exemplo, que a gente sabe que saúde não significa ausência de doença. Às vezes esse nosso atleta não está doente, porém não está com a saúde na melhor maneira como ali a gente gostaria, e, consequentemente, o preparador físico não consegue extrair dele o que ele poderia de melhor. Então, se não trabalhar de maneira conjunta, fica muito difícil. Da mesma maneira que, para que ele, o preparador físico, possa extrair o máximo desse atleta, a fisioterapia tem que estar integrada com um bom trabalho de base para você prevenir lesão, para que ele consiga colocar mais carga. Então, se não trabalhar de maneira conjunta, se as áreas usarem linguagens diferentes para avaliar a performance, a gente nunca realmente vai conseguir transformar isso numa linguagem única e obter performance como a gente gostaria. Eu queria perguntar para o Danilo qual a importância e quais são as vantagens de uma boa preparação física para os atletas do Flamengo. Eu sou o preparador físico da equipe, então sou responsável pelos processos de treinamento físico. Então eu utilizo todas as técnicas disponíveis para realmente aí buscar a mais alta performance dos nossos atletas durante as partidas. E trabalhando de uma maneira muito bem integrada a todos os departamentos, gerenciados pelo Dr. Márcio Tanuri, em conjunto também com a fisioterapia. A gente busca diariamente integrar todos os processos para que o nosso atleta realmente ele apresente a sua melhor performance nas partidas. Junto com o Rogério também a gente desenvolve um trabalho integrado em campo. A gente otimiza toda a sessão de treino, aplicando exercícios que contemplam não só a parte física, mas que otimizam também todo o aspecto tático, técnico, estratégico e comportamental necessário para o desenvolvimento dos jogos. Quais são os cuidados necessários que vocês têm, mais ainda nessa parte da preparação física, para evitar que os jogadores tenham lesões nesse processo da preparação? Bom, então, no início da temporada é feita uma análise muito detalhada das necessidades dos atletas. No primeiro momento, o Márcio desenvolve um trabalho excelente na fisioterapia. Então a gente detecta aquelas deficiências que o atleta apresenta. Em cima disso a gente busca, além do trabalho geral com todo o grupo, então trabalho de força geral, trabalho de força específico, trabalho em campo, ainda realizar um trabalho também bem específico e de acordo com a necessidade de cada atleta, tentando minimizar os riscos e aumentando a performance de cada um deles. E na questão da prevenção de lesão, Márcio, falando especificamente da fisioterapia, o quanto que a fisioterapia ajuda nesse processo de prevenir lesões, de detectar algum problema no jogador, como é que isso funciona, Márcio? Então, como o Danilo comentou, no primeiro momento, a gente tem uma análise individual de cada atleta para identificar possíveis fatores de risco que esse atleta possa vir a ter ou desenvolver ao longo da temporada. Então, dentro dessa avaliação, vários testes são realizados, teste biomecânico, teste de força, teste de mobilidade, de retração, de resistência à corda,
para você fazer realmente um mapeamento geral do atleta e identificar ali, através da qualidade do movimento, de análises físicas, quais são as deficiências dele para que você possa realmente atacar isso de forma mais específica e individual. Então essa prevenção ela começa nessa avaliação inicial e ela vai no decorrer de todo o ano, em cima de tudo que os atletas vêm relatando para a gente, né? Então a fisioterapia ela dá muito esse feedback de, por exemplo, o impacto do treinamento, em como o atleta respondeu a isso. A partir do momento que o jogador sofre uma lesão, doutor, pode ser num jogo, num treino, qual é o primeiro passo que é dado nesse tratamento e como é que funciona? Né? Claro que vai depender da lesão, mas como é que funciona até chegar na recuperação total do atleta? Bem, o primeiro passo, como você falou, né, é fazer um diagnóstico médico, né? Você entender qual foi a lesão, qual a magnitude dessa lesão, né? E, consequentemente, em função disso, a gente planilhar junto ali com a fisioterapia, né? Com o departamento médico, as fases de tratamento. Não à toa, como eu disse, que eu acredito muito que as áreas têm que trabalhar de maneira conjunta, integrada, e não à toa que em grande parte desses exames, né, o próprio Márcio, o outro fisioterapeuta, acompanham com a gente, com o médico, o exame para que a gente veja de maneira junta, apesar de ser um diagnóstico médico, que a gente avalia essa lesão e depois que a gente fez esse diagnóstico, a gente se reúne e cria etapas, né? Aqui no Flamengo eu sempre digo que a gente não se preocupa com prazo, porque a gente se preocupa com etapas. Então a gente tem etapas a serem cumpridas nesse processo de fisioterapia, depois no que a gente chama de transição, que é o início da preparação física, né? Antes de entregar ele fisicamente apto para o Danilo. Então a gente pode cumprir essas etapas em menor tempo, como cumprir isso em mais tempo, mas esse jogador ele só volta quando ele cumpriu todas essas etapas e, consequentemente, a gente tem a segurança de que pode entregar ele para o Danilo para a preparação física, apto a ter os estímulos, enfim, que o jogador que está treinando normalmente aguentaria e suportaria também. Eu gostaria de saber de vocês, quando que é constatado que um jogador pode retornar a trabalhar com bola e também no campo de jogo após esse processo todo de recuperação de lesão? Quando que é esse momento exato que acontece que ele pode voltar realmente ao campo de jogo? Com a disponibilidade, né, dos aparatos tecnológicos que nós temos, por exemplo, eu consigo entender quais são as valências físicas da média desse meu atleta, né? Em termos de distância total percorrida num jogo, de velocidade máxima dele, de número de ações de alta velocidade numa partida. E, consequentemente, a gente vai evoluindo gradativamente com esses dados. E aí, uma vez que ele atinge pelo menos 90%, né, desse teu número máximo, da tua velocidade máxima, da tua distância máxima percorrida, do teu número de sprints, a gente sente uma segurança para que a gente possa passar para uma nova etapa, possa colocar ele na preparação física. Por isso que muitas vezes vocês aí de casa, né, veem ali um atleta treinando e aí se perguntam por que ele consegue realizar esse tipo de ação de treinamento e não está apto a jogar. Porque ele pode estar realizando isso ainda em 60%, 70% da tua velocidade máxima, da tua distância, do número de sprints, ou seja, ele até essa intensidade ele consegue, porém, quando eu vou para um jogo, entra a imprevisibilidade, que a gente chama. Então eu não consigo controlar essas ações físicas e motoras desse nosso atleta. Consequentemente, pode ser que na exigência do jogo, ele tenha que passar desse limite e não esteja preparado e, consequentemente, venha uma nova lesão. E Danilo, e como é que funciona a preparação física desse atleta que está voltando, segue de uma lesão, né? Tem alguma orientação, segue alguma orientação vocês acabam seguindo na preparação física? Observar a evolução do atleta nas etapas da sua volta ao trabalho. A gente tem um cuidado também de quando entregue ao departamento da preparação física, a gente tem um profissional aqui conosco que ele é responsável por esse período de transição. Então a gente diariamente ali está conversando, não só nós da preparação física, mas principalmente com a fisioterapia, buscando o melhor caminho para que ele possa retornar. A gente busca uma estratégia dentro do campo, em conjunto com também a parte tática. A gente coloca o atleta no primeiro momento como um coringa ou como um apoio, então ele realiza ações já junto com o grupo, ações já específicas daquilo que a gente busca dele durante a partida, mas a gente toma um cuidado dele ser inserido gradativamente para realmente, quando ele está à disposição para o jogo, a gente corra o menor risco possível. E Danilo, você além da parte física, né, que você é profissional dessa parte física, você também trabalha muito com o mental
dos jogadores. A gente percebe isso muito nos bastidores da equipe do Flamengo. Como é que funciona esse trabalho mental que você faz com os jogadores também do Flamengo? Sou um cara motivado, né, por natureza, acho que todos aqui conhecem. É o mago. Eu até recebi esse apelido carinhoso de mago, fico muito feliz. E realmente, para mim, não é apenas o poder físico do atleta, mas sim o poder mental, né? A gente passa por períodos aí de extrema tensão, né? Com uma pressão muito grande, e não poderia ser diferente. Estamos no Flamengo, a maior equipe do Brasil, da América do Sul, uma das maiores equipes do mundo, né? Então, eu busco realmente motivá-los para que eles possam desempenhar o seu melhor durante aí a partida. E aí, durante os jogos, o que realmente eu busco fazer é tirar qualquer atenção periférica e realmente ela se tornar uma atenção concentrada naquilo que ele tem que realizar, que é o seu máximo de desempenho no jogo. E Márcio, como é que funciona a questão da transição dos atletas, né? A transição para o campo, né? A gente vê muito assim nas notícias que o atleta está em transição. Como é que funciona essa situação, o jogador que está voltando aos poucos a ter o seu alto desempenho? Então, o atleta que está lesionado, ele passa um período de inatividade, muitas vezes ali dentro do departamento médico, né? E dentro do esporte a gente tenta otimizar ao máximo para que esse período seja curto, ou seja, implementar para ele determinadas cargas que sejam proporcionais àquilo que ele consegue realmente ainda tolerar. Então, esse atleta de forma antecipada, ele vai realizar algum tipo de atividade aeróbica, pode ser uma bicicleta, pode ser um transpo, e isso vai ganhando, a gente vai evoluindo de acordo com as fases que esse atleta vai alcançando, né, com os critérios de alta que a gente vai tendo. Então, num determinado momento, existe a transição com a fisioterapia no campo. Então, para isso, dependendo do tipo de lesão, a gente tem alguns programas e protocolos que ele tem que atender determinadas métricas, como o Dr. Tano já falou e o nosso preparador físico, Danilo, aonde vai trazer segurança para que ele vá para a próxima etapa, que é a etapa com a transição com a preparação física, onde ele vai ganhar todo o lastro físico, né? Então, justamente em cima dos critérios que a gente utiliza para a alta dele, né? Sendo que em determinadas situações, por exemplo, recentemente mesmo a gente levou o César, que é um atleta que está vindo de uma lesão, uma cirurgia, né, de ligamento cruzado anterior, que está numa fase ainda até inicial, mas que já fez algum tipo de trabalho no campo para estar em contato ali com o campo, estar em contato com os outros atletas, um trabalho que atendeu a demanda específica para ele, né? Mas colocando ele um pouco dentro da realidade que é o esporte dele, que é estar ali. Isso até para o atleta é legal, porque até mentalmente para o atleta você tirar ele desse ambiente o tempo todo de tratamento e tudo, ajuda o atleta, né, a dar um upgrade para ele poder prosseguir nesse processo que muitas vezes, dependendo da lesão, ele pode vir a ser longo, né? Como também o atleta, para reintegrar a situação do grupo, ele tem que ter critérios para alta bem definidos, né? Esses critérios para alta aqui dentro do Flamengo são bem definidos pela experiência clínica, a expertise dos profissionais, mas também com base na literatura científica, né? Atualmente, quais são as tecnologias e também as metodologias usadas aqui no Flamengo e que podem até ajudar nessa prevenção também de lesões e também no tratamento dessas lesões dos atletas? Eu acho que o que a gente tem aqui de melhor é o nosso material humano, né? Então, eu acho assim, a gente vai falar de algumas tecnologias, mas não adianta você ter uma Ferrari se você não tiver carteira de motorista para dirigir, né? Então, quando a gente assumiu aqui a gerência de saúde, alto rendimento, a gente diagnosticou um dos grandes problemas aqui exatamente era a comunicação entre as áreas e, consequentemente, com isso, a falta de um resultado ali ideal. Então, eu acho que o mais importante é o que a gente faz, por exemplo, reuniões antes dos treinamentos, após, avaliar de maneira conjunta, quando você tem o que esse atleta precisa na parte física, precisa na parte médica, na fisioterapia, para a gente entender o que ele é. Não adianta, por exemplo, né, o Márcio fazer uma avaliação que a gente faz de biomecânica em 3D, por exemplo, que é uma situação tecnológica, se o preparador físico, o Danilo, por exemplo, não acredita nesses resultados e não aplica os exercícios preventivos, por exemplo. Não adianta, por exemplo, a gente avaliar o controle de carga interna, que é o índice de desgaste de cada atleta, através, por exemplo, de bioquímica, né, de metabolômica, onde a gente estuda os metabólitos. O Flamengo é o primeiro clube, né, no Brasil a usar esse tipo de metodologia para controle de carga interna, junto com variabilidade de frequência cardíaca, junto com câmera termográfica, onde a gente avalia a temperatura corporal. Se, por exemplo,
o Danilo e junto ali com o professor Rogério não acreditarem nesse tipo de metodologia, não entenderem, como eu falei inicialmente, se a gente não conseguir criar isso numa linguagem única, onde sirva para o preparador físico, para o fisioterapeuta, para o treinador, não adianta você ter essas tecnologias que elas seriam em vão. Falando nisso, como você disse, né, o clube, eu acho que o que a gente pode ter de melhor, ou quase tudo a gente tem. Então hoje é o primeiro clube a ter câmaras hiperbáricas no Brasil, né, que a gente trouxe, que é uma metodologia que a gente vem utilizando para melhorar não só nos atletas lesionados, no tratamento de lesão, como também na recuperação, né, pós-jogo, pós-treinos, enfim, temos utilizado, como a gente falou, usa termografia, GPS, né, de última geração, variabilidade de frequência cardíaca, bioquímica do esporte. Então, acho que tudo isso realmente ajuda a gente, mas eu acho que o mais importante, não tenho a menor dúvida, se você me perguntasse para mim, é exatamente essa comunicação entre as áreas, essa adesão, essa questão de transformar todas as avaliações, tudo que a gente tem numa linguagem única que sirva para todos, e aí, consequentemente, todos vão conseguir enxergar aquilo e realizar as intervenções necessárias. Agora uma pergunta que é mais uma curiosidade em relação à preparação física também. Danilo, como é que é a preparação dos atletas da base e também do profissional? Tem alguma diferença, rola alguma diferença entre essa preparação? Sim, aqui no Flamengo, por exemplo, nós temos atletas formados aqui na base do próprio clube. Isso facilita porque realmente eles já conhecem o ambiente, a metodologia aplicada aqui no profissional. Temos atletas que são oriundos de outras equipes, atletas com um nível de contato com metodologias aí consolidadas em outros lugares do mundo. Isso também nos ajuda muito no dia a dia, existe uma troca de informações muito grande. E existem aqueles atletas que também não tiveram a base feita aqui, né? Então, que também não tem um repertório motor tão interessante, tão amplo como esses outros atletas mais consolidados. Então a gente tem um cuidado em orientá-los na sua prática diária, buscando estratégias que consigam atender a demanda de todos esses diferentes tipos de atleta. O Sub-20 foi incorporado, né, ao departamento de futebol profissional, exatamente por esse motivo. Então o que a gente faz hoje? No Sub-20, eles têm exatamente a mesma tecnologia, a mesma metodologia que a gente usa no profissional. Então tudo isso que eu falei para você, que a gente tem à disposição de tecnologia, de plataforma de força, de Nordboard, de treinamento excêntrico, de controle de carga, de GPS, todos os atletas do Sub-20 têm, para que a gente exatamente seja igual às avaliações físicas que o Danilo falou que a gente faz no início da temporada, no meio da temporada, são as mesmas que os atletas do Sub-20 fazem. Quando a gente fala do Sub-18 para baixo, né, óbvio que a gente tem que entender também as fases de maturação desse atleta e, consequentemente, em função disso, as diferenças nas valências físicas aplicadas. É óbvio que um garoto do Sub-12, do Sub-13, não vai ter o mesmo tipo de treinamento físico, porque vão ser coisas muito mais lúdicas até, do que um atleta de Sub-20 que ele tem um treinamento exatamente igual o do profissional. E doutor, como é que funciona a questão da recuperação dos atletas em relação a... São muitos jogos em sequência, né? Jogos, praticamente 2 jogos por semana. Como é que funciona essa recuperação, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vive? Vamos lá, né? Isso o professor Danilo e o Márcio podem falar um pouco para vocês também. Mas a gente aqui, além desse calendário do número de jogos que vocês estão citando aí, que realmente, né, muitos jogos num período curto, a gente tem que lembrar que poucas pessoas se lembram disso, que o Brasil ele tem dimensões continentais. Então os deslocamentos aqui também, às vezes, muito difíceis. A gente sabe, por exemplo, né, que muito da recuperação fisiologicamente falando, né, medicamente falando, né, tem relação com uma boa qualidade de sono. Muitas dessas vezes, nesses jogos que terminam de madrugada, o atleta praticamente ele não dorme, o que impacta de maneira muito negativa nessa recuperação, porque onde a gente faz um controle de cortisol, testosterona, que são hormônios que interferem nessa nossa recuperação. Por isso que a gente tenta, né, ao máximo, já na volta dos jogos, né, o fisioterapeuta que está presente nas viagens já vem tentando fazer um processo de recovery no próprio deslocamento. A gente usa ali alguns ativos, né, na suplementação, junto ali com o nosso nutricionista, com o Douglas, para tentar acelerar mais isso, porque a gente consegue entender quem está mais inflamado, quem está menos inflamado, que são efeitos do próprio treinamento. Mas é óbvio que isso interfere muito. Eu sempre digo o seguinte, que as pessoas pontuam muito, e ficou, eu acho até no Flamengo,
isso muito bem estabelecido, né, do bom trabalho do departamento médico, da fisiologia, né, da fisioterapia nesse controle de carga e na prevenção de lesões, mas eu sempre digo o seguinte, né, o preparador físico hoje está quase que ficando em segundo plano e a melhor maneira de você prevenir lesões é o atleta bem treinado. Então, quando o atleta está bem treinado, o que isso significa? Ele consegue suportar cargas mais altas. E acaba que com essa logística, esse número de jogos, o preparador físico, ele pode falar um pouco disso depois, Danilo, não consegue treinar esse time como a gente gostaria ou como deveria. Eu digo que quando o atleta machuca no treino, provavelmente é porque a gente está treinando demais, e quando machuca no jogo, provavelmente é porque a gente está treinando de menos. E hoje a gente, infelizmente, acaba que está treinando de menos por essa questão ali do calendário, não só nós, como os outros clubes também, não tenho a menor dúvida disso. Então é uma dificuldade muito grande. A gente busca imediatamente pós-jogo já iniciar esse processo de recuperação, como o doutor disse, já em conjunto com o nosso nutricionista, o Douglas, ele já faz aí a suplementação, o pessoal da fisioterapia também, sempre subordinado ao Márcio, já começa o processo de recuperação usando os recursos disponíveis. E a dificuldade realmente é implementar as cargas condicionantes nesse período, como já dito anteriormente, de uma dificuldade muito grande, porque a gente tem realmente intervalos curtos. O atleta hoje chega no clube apenas para sua recuperação. Realmente, quando a gente tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade de um treinamento, de dias de treinamento entre as partidas, é quando a gente consegue aplicar as cargas, que realmente é o que a gente observa que é a melhor maneira de prevenir as lesões, né? Deixando o atleta muito bem preparado fisicamente. Então, muitas vezes essas etapas a gente tem elas atrapalhadas por todo o processo. Por exemplo, o Flamengo joga todas as competições, né? Então a gente sai do Equador e faz uma viagem de 7 horas de volta ao Brasil após um jogo, né? Então saindo de lá meia-noite, no horário de lá. Então vai chegar aqui de manhã. Como é que a gente tenta otimizar isso? Já começando esse processo de recuperação no próprio vestiário, com alguns atletas. Então a gente já vai otimizando esse processo, realizando botas dentro do voo, usando fotobiomodulação, que são os lasers que a gente utiliza para recuperação muscular para atletas que vêm queixosos de áreas pontuais, que pode acontecer pós-jogo, né? E isso vai terminar dentro do CT, dentro do centro de treinamento. Vão passar por uma fase passiva da recuperação, que é onde eles vão fazer autoliberação, alongamento e mobilidade, vão ter uma integração entre eles ali, todos juntos num processo de recuperação inicial. Vão passar por uma fase ativa, onde eles vão optar por fazer uma bicicleta ou fazer um trote no campo, e vão passar por um processo do recovery individual, onde a gente vai tentar atender demandas específicas de queixas ou demandas de cada atleta nesse pós-jogo, né? Onde eles vão para a fisioterapia, ou vão realizar uma massagem, ou vão usar algum outro recurso que o clube disponibiliza. Então, esses primeiros 24, 48 horas, o foco está tudo a isso, mas lógico que sempre, e aí dentro disso a gente está sempre dando um feedback para o departamento de performance, né, que é o Danilo, de como os atletas estão chegando, como eles estão se apresentando, né, para como vai ser conduzido isso ao longo também do próximo dia, com 48, que provavelmente já vão ser expostos a alguma carga de treinamento no campo, né. E, doutor, para a gente poder fechar, em 2019, o Departamento Médico do Flamengo teve casos assim simbólicos em relação à recuperação de lesão. Um dos casos foi o Diego, que teve aquela fratura e acabou voltando a tempo de disputar as partidas finais. Queria que você pudesse explicar um pouquinho o que envolveu na recuperação, né, esse sucesso todo que envolveu a recuperação dele, e se você pode citar outros casos no Flamengo que houve essa recuperação um pouquinho mais acelerada e os jogadores voltaram antes. Primeiro de tudo, isso é um êxito, né, de todas as áreas e todas elas envolvidas nesse tratamento, nessa recuperação. Eu acho que isso aí também tem muito mérito do atleta, porque primeiro tem que ter um interesse dele, a vontade dele, né, de passar por cima da dor, de passar por esse sacrifício, né, querendo acelerar esse processo. E o Diego é um cara que é exemplo de atleta aqui pra gente, não só nessa situação, mas como em várias outras. Então eu acho que muito disso é fruto dele, de acreditar na equipe que ele tinha aqui e sabendo que tudo que a gente estava fazendo era com segurança, era com controle, porque isso é muito importante. Como eu falei, se o atleta não aderir, não tiver essa confiança também, a gente não consegue ter essas etapas. Então acho que parte muito da confiança que ele tem na gente e da integração entre as áreas para que isso acontecesse, inclusive não só entre as áreas, como do próprio treinador, de confiar que esse atleta, mesmo muito antes do tempo previsto, vai estar apto para o jogo, porque isso também interfere com a confiança do jogador.
Eu acho que a gente teve casos, vários outros aqui, por exemplo, como o do Arrascaeta, eu posso citar, né? Que ele, com 18 dias após uma cirurgia, uma artroscopia, estava jogando. As pessoas falam 21, mas foram 18 dias, né? E óbvio que se ele jogou com 18 dias, a gente não revelou isso, porque envolvia uma semifinal de Libertadores, ele já estava treinando alguns dias antes, né? Tem vários outros exemplos, como do próprio Felipe Luiz, né? Que ele teve uma lesão grave no joelho também no primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio, e a gente conseguiu colocar ele no segundo jogo da semifinal também, assim, num prazo ali bem acelerado. Então, eu acho que interfere. Para você ter um resultado desse muito acima da média, todo mundo tem participação nesse processo. Porque se uma ponta falhar, não significa que eu não vou conseguir ter um bom resultado. Mas é quase certeza que eu não vou ter um resultado desse assim tão acima da média. Isso mostra que todos ali falavam a mesma linguagem, estavam na mesma página, não só a comissão, como o treinador, mas principalmente mérito dos atletas. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês têm realizado no Flamengo. Flá TV é mais Flamengo para você. Eu fui aos meus primeiros Jogos Olímpicos com 15 anos, né? Então tudo foi muito cedo e tudo acabou cedo também. Nadei só até os 23 anos, porque não existia uma estrutura para dar um apoio para um atleta do meu nível naquela época. Então eu desanimei. Eu com 23 anos já era medalhista olímpico, era campeão mundial, tinha sido recordista mundial. O Brasil pode sim formar campeões. E é isso que eu estou tentando aqui. Tenho muita curiosidade de ver o próximo encontro de gerações, daqui uns 10, 15 anos, aí vão ser 3. Eu, tu e mais um, né? Isso que a gente quer. Isso que a gente quer. Outro campeão da Libertadores, outro campeão do Mundial. Cada time campeão do Flamengo teve um lateral importantíssimo dentro do time. Então, o Flamengo é um time que é uma fábrica de laterais, no caso. Então, quem vem aqui que entenda a camisa, a posição que tá vestindo, que ela tem uma história, né? Quem está aqui tem que honrar o próximo que vier, né? Tomara que seja daqui a muitos anos, mas os próximos que vierem, que eles venham aqui e consigam fazer um legado, né? E como a gente, que conseguiu ser campeão com essa camisa, e quem sabe a gente não consiga fazer aí um próximo com gerações aí com mais gente.